Namastê, namastê, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo também ao meu canal. Hoje temos um tema interessante que tem a ver com a nossa situação atual, mundial, e que é o isolamento. E então o tópico é isolamento igual a crescimento. E dentro deste tópico vou também falar sobre aquilo que é o karma universal e o karma particular. Entretanto, se ainda não te inscreveste no canal, então convido-te a fazê-lo, inscreve-te no canal, ajuda o canal a crescer, ajuda-me também a mim, que assim é mais fácil e mais pessoas podem usufruir destas mensagens que eu vou passando aqui, destes ensinamentos sagrados da Índia, e também para receberes as notificações dos vídeos que eu vou fazendo. Então, e gostava muito que fizesse isso, e se puderes partilhar com os teus amigos, ainda melhor, fico muito agradecido. E então, voltando ao vídeo, isolamento igual a crescimento. Esta situação atual, que até de um ponto de vista era bastante previsível, porquê? Porque somos uma sociedade globalizada, onde é fácil viajarmos para outros países, podemos viajar pelo mundo, são poucas as fronteiras que restringem o tráfico, não é? A passagem de pessoas, e então era normal que, dada esta situação, que um vírus como este se pudesse proliferar e se pudesse transmitir por toda a humanidade. Então, e os governos estão a adotar medidas, o nosso adotou uma medida que é um isolamento voluntário, e não me cabe a mim opinar sobre essa medida ou não, porque enfim, não é esse o meu papel. Mas gostaria sim de tentar transmitir uma mensagem positiva acerca do isolamento. Porque foram várias as pessoas que me disseram assim: Paulo, como é que agora vamos estar em isolamento? Hoje é o 5º dia, hoje é o 6º dia, e o que é que eu faço em casa? Estou aqui confinado. E então, o que é que esta atitude revela? O que é que esta visão revela? Revela que a pessoa vê a sua própria casa como uma prisão. E então, esta é a primeira desconstrução que nós temos que fazer. A casa não é uma prisão. A casa é uma extensão de ti mesmo. E tu, se gostas de ti mesmo e se te sentes bem contigo mesmo, então irás sentir-te bem na tua própria casa. O que acontece é que dentro de casa há certas rotinas estabelecidas e nós quase que hipnoticamente obedecemos a essas rotinas. Então o que nós temos que tentar fazer é estar atento a essas rotinas e mudá-las e criar rotinas novas que sejam úteis. E então, porquê que eu digo que isolamento é igual a crescimento? Porque para muitas pessoas isolamento é igual a sofrimento. Estar em casa vai ser uma cruz, vai ser uma aflição. Porquê? Porque as pessoas querem sair, querem ir fazer coisas, querem ir às compras, ao cabeleireiro, passear, ir ao parque, encontrar-se com os amigos, e nesta situação isso não é prudente, nem cívico. Então devemos resguardar-nos e ao fazermos isso estamos a resguardar a segurança e a saúde dos demais, principalmente daqueles que são mais velhos. Dito isto, então temos que transformar a equação isolamento igual a sofrimento na equação isolamento igual a crescimento. E então, por que não começar o dia com uma meditação? Antes de te ligares no teletrabalho, por que não começar o dia com uma meditação? Sentares-te. Por que não começar o dia com uma pequena prática de yoga? Hoje em dia, muitas pessoas de yoga estão a dar as suas aulas online, porque as escolas fecharam. Então conecta-te com um desses professores e faz a tua prática. Faz uma prática de meditação diariamente. Então esse é o primeiro passo. Outra coisa, se realmente tu não podes fazer teletrabalho, porque certas pessoas não vão poder fazer teletrabalho, então estão em casa e não vão ter nada que fazer. E então lê um livro, vê filmes
que possam inspirar a tua mente, possam inspirar o teu coração, com os quais possas aprender. Estabelece um horário. Há imensos filmes espirituais que tu podes ver. Então escolhe alguns filmes espirituais. Na Netflix há documentários interessantes. Então aprende, transforma esse teu tempo para te aprenderes. Porquê? Porque o isolamento, que é fruto desta doença que está a afetar toda a gente, de uma forma direta ou de uma forma indireta, ela convida-nos a olhar para dentro. A doença, em todas as fases da vida, convida a pessoa doente e aqueles que estão com essa pessoa a olhar para dentro e a questionar algumas coisas fundamentais da vida. E então, agora a humanidade está a ser convidada a questionar-se sobre qual é o nosso papel aqui. Somos tão frágeis. Bastou um pequeno vírus tão pequenininho, só se consegue ver ao microscópio, para afetar de modo radical estas pessoas todas. A economia e por aí adiante. Então toda a estrutura social está a ser afetada. E então nós temos que olhar para dentro e pensar, refletir em algumas coisas. E uma delas é o que é que estamos a contribuir realmente para o planeta Terra. Em sânscrito, o planeta Terra chama-se Bhumi. E de um ponto de vista espiritual é chamado Bhumi Devi. Tá? A deidade Terra, a Mãe Terra. Bhumi Mata, a Mãe Terra. E a Mãe Terra é um ser vivo do qual nós fazemos parte. Agora, prestem bem atenção, se nós continuarmos de frustração, ou seja, se nós continuarmos a cortar árvores, como por exemplo na Amazónia, estamos no fundo a danificar os pulmões do mundo. E o que é que acontece? Há um efeito ao contrário, há um efeito contra nós. A natureza danifica os nossos pulmões. Se nós danificamos a natureza vai nos danificar. É uma força oposta. Tá? Se eu faço força num sentido, há uma força inversa no mesmo sentido. E ganha, no fundo, o lado que tiver mais força. Quem é que acham que tem mais força, o homem ou a natureza? É a natureza. Claro que sim. Claro que o homem não está separado da natureza, mas é a natureza. Então isto é uma chamada de atenção da Mãe Terra para nós pararmos e olharmos para dentro. E então, agora voltando, eu desviei-me um bocadinho, mas voltando ali ao tópico de como é que nós podemos transformar o isolamento num crescimento, eu estava a falar dos filmes, então é precisamente isso. Recriarmos a nossa forma de pensar e com isso criarmos atividades novas no nosso dia-a-dia. Ler livros que nos inspiram. Aquele livro que sempre quiseste ler, leu agora. Tira notas, reflete sobre isso. Se os teus filhos estão em casa, provavelmente estão, então passa tempo com os teus filhos. Provavelmente vais ter que os ensinar com os deveres da escola. Então, que bom, estás a cumprir o teu dever, recria-te. As pessoas queixam-se, não temos tempo de passar, não temos tempo para estar com os nossos filhos, porque de manhã vamos trabalhar, eles vão para a escola, ao fim de semana temos imensa coisa que fazer, eles têm festa de anos, quase não temos tempo. Agora é o momento para estarmos em família, vejam bem, em casa, que é uma extensão de ti mesmo, algo que tu criaste. A casa foi algo que tu criaste, é uma extensão de ti mesmo. É também uma oportunidade de nós cozinharmos a nossa própria comida. Muitos de vocês têm que almoçar fora, alguns jantar fora, e então podemos cozinhar a nossa comida saudável. Podemos passar tempo com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Já não perdemos tempo de deslocações para o trabalho, à vinda do trabalho, para levar os filhos para a escola, para os trazer da escola. Vejam bem o tempo que poupamos, o tempo que é poupado nas deslocações. Então todo esse tempo pode ser usado para quê? Para um crescimento. Um crescimento emocional, um crescimento espiritual. Então, se nós tivermos esta atitude de crescimento durante esta fase de isolamento, então o isolamento vai ser igual a crescimento. E cada um de vocês pode escolher as atividades que quer fazer durante o dia. Então façam um plano. Às 9 vou fazer aquilo, às 11 vou fazer isto, ao meio-dia aquilo. Então, traçando esse plano, cumpram o plano. De tal forma que
esse tempo seja produtivo e que ao final do dia, em vez da pessoa sentir, eu estou confinado aqui nesta casa, não, a pessoa pensa assim, ainda bem que eu estou em casa, puxa, fiz tanta coisa boa para mim hoje, que bom que é estar em casa. Então temos que inverter esta auto-hipnose que é, estar em casa é muito doloroso. Não, não é doloroso. E além do mais, de manhã cedo, quando não há ninguém na rua, podemos ir dar um passeio de pé. Então o risco de contágio é mínimo. Tá? Então essa é outra coisa boa. Ou há alguma coisa que podemos fazer para aqueles que são os adeptos do desporto, vão correr cedo de manhã, não há ninguém na rua, e depois podem fazer ginástica em casa, com o vosso próprio corpo. Então o YouTube está cheio, o YouTube e outros canais estão cheios de aulas acessíveis, gratuitas, tal e qual como este vídeo, para podermos fazer em casa. Tá? Então isso é outra coisa boa também. Então eu penso, e esta é a minha profunda convicção, que o isolamento pode ser muito transformador. Extremamente transformador, porque vai-nos fazer recriar a nossa personalidade. E ela vai mudar ligeiramente para melhor, se essa for a atitude. Então esta é a mensagem que eu vos queria dizer. E agora vamos falar então sobre o que é o Karma Universal. Em sânscrito, Karma Universal chama-se Samashti Karma. Karma quer dizer ação, também quer dizer resultado da ação. Karma Pala. Samashti quer dizer universal. E depois temos Vyashti Karma, o karma particular. E então, que o Sol nasce é um karma universal. É um resultado, é uma experiência que nós temos, que é fruto das nossas ações passadas e que é comum a toda a gente. Então, isto que nos está a acontecer agora, tal como o Sol nascer todos os dias, o que é? É um karma universal. O coronavírus é um karma universal, está a acontecer a todos nós. E foi a humanidade neste preciso momento da história que o criou. Não de ter sido manufaturado, mas criou essa experiência. Nós todos juntos criamos esta experiência pela qual estamos a passar. Nós semeamos esta experiência e agora ela está a frutificar. E então temos que ser responsáveis e ao mesmo tempo humildes o suficiente para entender que isto é um problema que nos afeta a todos. E então, se afeta a todos, temos que estar unidos. Unidos a uma só voz, numa só direção, que é ser prudente. Não é ter medo, é ser prudente, respeitar as regras. Tudo aquilo que os médicos nos têm vindo a dizer, que isso possa ser respeitado e o risco de contágio é mínimo. E dessa forma vamos proteger os mais velhos. E então, muitas vezes na história da humanidade existem estes karmas universais, como por exemplo um tsunami, uma bomba atómica. Quando eu digo universais, não é do universo inteiro, dizem respeito a uma coletividade grande, tá? A um grupo grande de pessoas, uma guerra. Tudo isto são karmas que envolvem uma sociedade inteira. Então, quando assim é, a sociedade tem que aprender a unir-se, tem que aprender a ter civismo, companheirismo. Para quê? Para sermos mais fortes juntos. Porque se estivermos todos unidos nesta causa que é rapidamente fazer com que o número de casos diminua dia após dia, o que acontece? Mais cedo vamos todos trabalhar, mais cedo vamos todos poder usufruir de uma vida que não é restringida a estar em casa. Eu pessoalmente passo muito tempo em casa no escritório, a dar aulas, a estudar, a preparar os meus livros e tudo mais, então para mim realmente não é difícil. Não é difícil. E eu passei 3 anos em retiro na Índia e então também nessa altura estava bastante tempo confinado ao espaço onde eu vivia. Então para mim não é dificuldade, mas eu sei que para muitos é dificuldade. E então só há uma forma de lidarmos com esta dificuldade, que é mudarmos a nossa forma de pensar, mudarmos a nossa atitude. Tá? Então, isolamento não é igual a sofrimento, isolamento é igual a crescimento. Usa esta oportunidade para quê? Para te recriares, para te tornares uma pessoa melhor, uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais atenta, uma pessoa, no fundo, mais sensível para aprender com isto que é um problema que afeta a todos, que é um karma universal. E o karma particular são as experiências que cada um tem e que mais ninguém tem. Então esta experiência do corona, toda a gente tem. Não é? Depois há experiências individuais, a pessoa
tem problemas financeiros, é um karma individual. Ou a pessoa tem experiências muito boas, é um karma individual. Tá? Então estes dois existem na nossa vida. E em cada geração, na geração dos nossos pais, não é? Em cada geração há problemas. Na geração dos meus pais houve a guerra, a Segunda Guerra Mundial, houve o 25 de Abril, houve a ditadura de Salazar, não havia liberdade de expressão. Então nós, felizmente, não temos que ir para a guerra. Nós só nos estão a pedir agora para estar em casa. E é isso que nós vamos fazer, tá? Com alegria, com determinação e, no fundo, não é com esperança, é com certeza que vamos sair desta. Mais cedo ou mais tarde, vamos sair desta, tá? Então, sei que alguns alunos meus estavam à espera de um vídeo assim e então já eu não queria muito pronunciar-me sobre o corona, mas acabei por dizer algumas coisas. E então espero que este vídeo tenha servido de ajuda para alguns de vocês. E mais uma vez, se ainda não se inscreveram, inscrevam-se e partilhem este vídeo com os vossos amigos, tá? Então, namastê e tudo bom.